A viagem prometia ser tranquila. O Capitão Briggs era muito experiente, e nem toda a fama de amaldiçoado do Maria Celeste poderia fazê-lo temer qualquer adversidade. O Oceano Pacífico era seu companheiro, e com todo respeito já tinha sido cruzado pelo experiente capitão inúmeras vezes. Briggs gritava a ordem aos tripulantes. 7 homens de sua confiança, que corriam de um lado para o outro do porto e do bergantim, organizando sua partida. Tudo sob os olhares orgulhosos da sua esposa e do sorriso brilhante de sua linda menina. A viagem já transcorria há semanas, sem mais atribulações. Os tripulantes cumpriam as suas obrigações e aproveitavam qualquer momento possível para descansar os velhos ossos e sorver escondidos o destilado escondido no bote salva-vidas. Enquanto o capitão ia ao leme observando o horizonte, um dos rapazes não deixava de direcionar os olhares à esposa do capitão. Ela já não sabia mais como disfarçar os olhares e ficava a maior parte do tempo isolada na cabine do capitão. Numa noite clara de novembro, 2 dos rapazes estavam escondidos no bote salva-vidas, tomando rum e beliscando carne salgada, quando ouviram uma correria. O imediato chamara todos para o convés. Gritou pelo Capitão Briggs, que saiu em trajes de dormir, seguido pela esposa e a filha no colo, que acordou assustada. Que diabos está havendo, Richardson, pelos infernos? Que gritaria é essa? Bradou Briggs. Capitão, uma luz. Uma luz está circulando o barco por baixo. Ela vai e vem de boroeste a bombordo, em alta velocidade. Gaguejou o oficial. Os outros tripulantes saíram de seus postos e vieram ao convés. Alguns deixaram seus pratos intactos, assustados com o clamor de Richardson. Lá vem ela! Gritou imediato, e todos se inclinaram a boroeste. Viram uma luz pequena que vinha crescendo em alta velocidade como um tubarão nadando atrás da presa. A luz cresceu tanto que os cegou por um momento. Algo saiu da água e subiu a poucos metros acima do mastro principal. Uma luz mais clara que o próprio sol tomou conta da tripulação. Dentro do bote salva-vidas, os 2 marinheiros ouviram os gritos de pavor e rapidamente cortaram as cordas, jogando o bote ao mar. Desesperados, remaram por suas vidas, mas estavam embriagados demais para sincronizarem as remadas. Pararam um pouco além do barco, olharam para trás e só havia silêncio. Não havia mais ninguém no barco. Olharam ao redor e não viram nada. Calma, vamos remar e sair desse inferno, disse um em desespero. Vamos sim, vamos logo com isso. Remaram muito, tanto que não perceberam que uma luz crescia embaixo do seu bote. Paranormal FM. No ar, Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques. Fala Ribas, meu parceiro, como é que estão as coisas, tudo bem? Tamo de volta pra mais um episódio, hein? Mais um dia que a gente vai passar cagaço aqui, né? É, meu irmão, dessa vez a gente resolveu sair de terra firme e explorar histórias dos 7 mares. Pois é. Cara, eu já vou começar trazendo aqui uma coisa que me aterrorizou na infância,
relacionado ao tema que a gente tá trazendo hoje aqui. Tinha um filme, talvez você vai lembrar, que acho que era O Destino de Poseidon. Lembra desse filme? Cara, me lembro do nome, mas não me lembro do filme, tá? Pra ser honesto. Então, era sobre o naufrágio de um navio, de uma embarcação tipo o Titanic, assim. Sim. E aí, em dado momento lá, cara, a galera tá tentando fugir do barco lá, afundando, e eles acham um cara todo queimado lá onde ficam as caldeiras do navio. Uhum. E a cena do cara queimado, pô, era aterrorizante pra mim. É mesmo, cara. Vou procurar aqui esse filme. Destino de Poseidon, vou procurar. É. Eu acho que a gente vai ter que montar um apoia-se só pra fazer uma terapia pra você, meu brother, que tu tem Também tô achando, cara. muito problema de infância pra resolver, cara. Pô, muita coisa aí pendente na tua vida. Mas, cara, esse papo aqui já é uma terapia, né? Pô, sem dúvida, né, cara? A gente expõe os medos aqui, a gente fala de coisas que nos assustaram, nos assustam. Estamos aqui né? externalizando medos, fetiches. Exatamente, mais? cara. Né? Fetiche ainda não, né? Mas. Não? Tem certeza? Se for necessário, cara, pra monetizar, a gente vai partir pra isso aí. Uma escorregada ou outra, mas nada demais, pô. Pelo amor de Deus, na edição a gente corta, pô. Lembra de cortar na edição, né? Corta aí, Farol. Não. Bom, galera, a gente vai para um campo muito fértil que é falar de navios fantasmas, porque os oceanos são um mistério para nós, né? Eu acho que a gente já conseguiu explorar o céu, explora muito a terra, mas o mar ainda é uma coisa inexplorada pra gente. Pô, o mar é praticamente um outro planeta, né? Cara, é impressionante. Quando você vê programas aí de vida marinha, você vê que é outra configuração, né? Aquela lá, a vibe é totalmente diferente, né? Sim. E assim, rolam muitas histórias e lendas de cidades submersas e criaturas marinhas, monstros marinhos, né? E, cara, é tão normal ter medo de água, né? Porque é uma parada que você não é natural pra gente, né? Pois é. Sereia, né, também. Tem muita história de sereia, né? Sim, cara, eu acho que a gente vai mergulhar, desculpa o trocadilho aí, nesse assunto muitas vezes ainda, se Deus quiser. Vamos abrir com um caso então interessante, Ribas. Eu quero que você fale pra gente aí do mistério do Maria Celeste. Pô, esse caso aí, cara, eu até tem um tempinho que eu já li sobre ele, vi vídeo também falando. Uhum. Esse caso aí é um caso bizarro, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui os trabalhos que hoje o programa tá gigante. Bora! Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Bom, esse navio aí, Maria Celeste, né? O Mary Celeste. Não sei se o nome dele é esse, que é em inglês, né? Acho que é um navio inglês, né? Uhum. Ele foi construído em 1860 e a inauguração dele foi um ano depois, em 1861, com o nome de Amazon. Uhum. E o navio já registrou indícios de sua má sorte na primeira viagem. Ele estava com destino à Inglaterra e o capitão se chamava McLellan. Esse cara aí, esse capitão, ele ficou gravemente doente, fazendo com que a tripulação interrompesse a viagem retornando aos Estados Unidos. Sim. E aí, cara, esse camarada aí, o McLellan, faleceu logo depois, cara. Voltaram. Cara. O cara morreu. E o lance de comandante navio tem uma conexão muito forte, né? Antigamente o cara era comandante do navio, ele meio que ficava casado com aquele navio pra sempre, né, cara? É, tem isso aí, né, cara? Não sei se é o conhecimento do cara, a experiência com aquele navio, não valeria a pena trocar por um cara novato e tal. Então, quando se propunha alguém pra ser comandante do navio, o cara ficava ali, meu irmão, até dar ruim. É bizarro, né? O cara era tipo a alma do navio, né? Exatamente, é isso aí. A gente vê isso aí no Piratas do Caribe, né? É verdade, os caras se identificam muito. Né? É verdade. Pois é. Faz sentido até. Agora, eu acho que essa morte dele aí não tem nada de bizarro, né? O bizarro vem depois. Talvez tenha ligação, não sei. Mas assim, estamos falando de 1860, né, cara? A galera morria de gripe nessa época aí, né? Cara, mas os marinheiros, né, são muito supersticiosos, né, cara? Sim. Quem lida com o mar tem muita superstição, né? Pelo que você vê de literatura, assim, eu não tenho experiência nenhuma no mar, mas você vê que o pessoal é muito supersticioso, né? Pois é, com certeza. Bom, eles devem ver muita coisa, né? Pô, sim. Que a gente não faz nem ideia, né? Deve ter muita história, né? De verdade. Pô, tu imagina, cara, um cara que trabalha num barco a vapor no Rio Mississippi, quanta história esse cara não deve ter pra contar? Pô, pelo amor de Deus, né? De assombração, de... O Rio eu acho que ainda é menos traumático, porque você, mesmo que o rio seja super extenso, você ainda vê uma margem, tem uma referência, né? No mar não, cara, tu vai passar, meu irmão, semanas sem ver nada no horizonte, deve ser muito angustiante, cara. Isso é uma coisa que me aterroriza, cara. Pô, ficar imagina. No mar sem ter referência de nada, né, cara? Sim. Só ver uma linha, né? Que divide mar e céu, acabou. Exatamente. Né? É bizarro, cara. Mar eu acho uma parada muito bizarra, cara.
Eu vou te falar, eu tenho medo de avião, mas eu voo de boa, assim, eu vou, né, eu fico tipo o Drago lá do Rock, o Ivan Drago, se morrer, morreu, sacou? Entendi. Eu entro nesse modo aí, mas... Cara, navio é uma parada que... Acho que eu nunca vou num cruzeiro, cara. Cara, eu tenho curiosidade de ir num cruzeiro pela experiência e tal, mas realmente eu acho que deve ser meio... Um cruzeiro, né, cara? É outra parada. Tu tá navegando numa cidade, né, cara? Praticamente um shopping center flutuante. Então não deve te dar essa sensação. Agora, se dá uma merda ali nesse shopping center flutuante, aí... Ah, maluco. Aí, meu irmão. Isso que é o problema. Não tem nem pernas pra que te quero, como é que tu vai nadar? Tu tem que... Não tem o que fazer, cara. Arrumar um salva-vidas e correr. Não, e esses barcos aí não tem bote salva-vida pra todo mundo, né? Ainda tem isso. Pô, cara, isso não é possível. Não é possível. Hoje em dia, pleno 2022, não é possível. Acho que não tem, não, cara. Pô, tu tá falando do Titanic, cara. Né? Tu tá doido, cara. O Titanic foi um clássico caso de não vai dar nada, não. Pô, foi, sacou? Cara. Não, tranquilo. Um navio porra. Não afunda, não, cara. É inafundável. Cara, tu pode ver que toda a merda de proporções astronômicas que acontecem em termos de desastre, elas são... O que veio antes dessa merda é a frase, não vai dar nada, não. Pode reparar. A frase vai, confia que não vai dar nada, precede muitas mortes e muito acidente, cara. E é o mantra do carioca isso aí, né? Não vai dar nada não, pô. Tranquilo. E a megalomania também humana, né? Não, pô, isso aí nunca vai acontecer nada. Até que acontece, né? Pois é. Bom, seguindo aqui no caso do nosso querido Maria Celeste, que já tem um nome bem sugestivo, né? Um nome meio fantasmagórico, né? Pô, não tem nome melhor pra navio fantasma do que Maria Celeste. Mas por que puseram o nome de Amazon, então? Não entendi. Tem 2 nomes? Foi o primeiro nome dele, quando ele foi inaugurado. Ah, ok. Perfeito. Que barco tem isso, né? Os caras inauguram o barco. Exatamente, tem. Aí devem ter mudado o nome pra escapar do azar, saquei. Então. Eu fico imaginando os caras indo lá com aquela garrafa de rum, sei lá, e quebrando no casco do navio. Sim. Verdade. Não sei se é assim que... a gente vê uma coisa do pessoal jogando garrafa de champanhe, né? Pois é. Em 1861 devia ser assim, né? Possivelmente sim, né? Pois é. Bom, depois que o nosso querido McLellan faleceu, né? Ele teve aquela ziquezira lá em alto mar, voltaram, né? Tiveram que voltar no meio da viagem. O cara morreu. Eles trocaram de comandante, né? E aí o navio sofreu diversos pequenos acidentes, cara. Inclusive, Léo, um desses pequenos, né? Pequenos entre aspas, né? Que não, tipo, o barco afundou. Isso não é um pequeno acidente. Um desses acidentes aí que o Maria Celeste teve, ele bateu num bergantim, que é um barco... Explica pra gente aí o que é um bergantim. É um barquinho pequeno, né? Quando você pensa em navio pirata, cara, você tá pensando num bergantim, né? Aquelas velas e tal, infladas assim. É um bergantim. Saquei. Olha aí, não sabia não. Eu também não, fui pesquisar aqui pra gente. E outra coisa, ele bateu nesse navio, nesse bergantim, e o bergantim afundou, cara. Né? Bizarro. Bom, em 1867, uma tempestade jogou a embarcação na orla, deixando o Amazon tão danificado que os seus proprietários concluíram que não valia a pena consertar. Caramba. Ou seja, 6 anos depois da inauguração, ele sofreu esse acidente aí, né? Rolou uma tempestade e ele foi pra orla, beira-mar ali, e detonou o barco e os caras largaram de mão, não queriam nem consertar, né? Sim. Bom, os destroços depois que rolaram esse acidente aí na orla, foram comprados por um camarada chamado Alexander McBean, lá em Nova Scotia, aqui no Canadá, inclusive, né? E ele vendeu para um outro negociante, né? O cara comprou esses restos lá, essa sucata, e revendeu. Sim. E aí o navio destruído, então ele passou de mão em mão até ser completamente reformado um ano depois, que foi em 1868. E aí sim rebatizaram ele de Mary Celeste, que é o Maria Celeste. Agora eu entendi, beleza. E aí ele finalmente foi vendido para um consórcio cujo majoritário era um cara chamado James Winchester. Então assim, cara, tu vê que tu compra as paradas num leilão, tu não sabe do histórico, né? Às vezes tu tá comprando uma zica em forma de objeto. É isso aí, cara. E tu não sabe, né? É isso aí. Tu não sabe a história que tá no objeto ali, né? Pois é. Bom, em 1872, esse consórcio aí, que era composto também por um cara chamado Benjamin Spooner Briggs, que se tornou o comandante dessa embarcação aí do Maria Celeste, né? Que novamente havia sido reformada completamente, aumentando a sua área e capacidade. Ou seja, os caras fizeram um makeover no negócio, né? Devem ter estendido o barco de alguma forma, não sei. Exatamente. Bom, e aí a viagem derradeira do nosso Capitão Briggs no Maria Celeste teve início no dia 7 de novembro de 1872, quando ele saiu lá de Nova York. E estava transportando 1.701 barris de álcool. Eu me pergunto por que 1.701. Esse devia ser para consumo próprio, né? Pô, cara, é o que couber, né? Vamos botar o que couber aí.
Pois é. E ele estava com destino a Gênova, na Itália. E aí, de acordo com o diário de bordo que foi encontrado no navio, né, o Maria Celeste enfrentou um tempo ruim por 2 semanas até chegarem em Açores. Então, assim, os caras tinham um diário de bordo lá e os caras iam anotando, né, cara? Sim, eu acho que isso é praxe em embarcações, né? Sim, exatamente. Que é a caixa preta, na verdade, né? É uma caixa preta que se cair na água já era, né? Basicamente isso, é isso aí. Se o navio afundar, já esquece. Que é uma doideira, né? Um troço, pô, que tá na água, né? Pois é. Mas a gente tá falando de 1860, não tinha nem como gravar nada, né, velho? Pô, hoje em dia é outra vibe. É, com certeza. Tua ironia foi boa, gostei. Bom, Léo, depois desse tempo ruim aí que o Maria Celeste enfrentou, né? Por 2 semanas, né? Rolou esse tempo ruim. O último registro que foi feito no diário de bordo deles, para 5 da manhã, foi sobre isso aí, sobre essa tempestade que durou esse tempo todo e tal. E a partir daí, todo o resto da história se encontra envolta num mistério, né? Numa nuvem de fumaça. E aí tem uma evidência, né? Que se destaca, que um dia antes dele chegar em Açores, o capitão mudou o curso da Maria Celeste. Ele mudou a direção da proa do navio para a ilha de Santa Maria. E aí, ao que tudo indica, ele fez isso procurando um refúgio por causa da tempestade, né? Ele queria achar um lugar para que fosse seguro. Sim, deve ter intensificado a tempestade, né? De repente ficou muito intensa, ele quis um lugar mais próximo. Eu vou nessa ilha aqui. Exatamente. Cara, então a gente está aqui em 5 de dezembro de 1872, nesse caso aqui. Isso. Isso, nesse caso, são 10 dias praticamente após o último registro do diário de bordo. Confere comigo, dia 25 de novembro. Isso aí. Dia 5 de dezembro de 872. Bom, um navio britânico chamado Dei Gratia navegava em mar aberto pelo Atlântico. Ele tinha zarpado de Nova York e estava rumando para a Europa sob o comando do capitão chamado David Morehouse. Quando estava aproximadamente 400 milhas a leste do arquipélago de Açores, que também é para Açores, né? A tripulação desse navio, Dei Gratia, avistou ao longe uma outra embarcação. Era um navio de 2 mastros que estava navegando de uma forma estranha e mudava de direção inexplicavelmente. O capitão Morehouse deu ordens para se aproximar desse outro navio, para tentar se comunicar, né? Por sinais sonoros, né? Nessa época certamente não tinha rádio, né? Então eles tinham que fazer alguma sinalização à distância. Como não teve resposta, né? Ele conseguiu, uma distância mais próxima, quando se aproximou mais, ver o nome da embarcação, que era o Maria Celeste. Ele não sabia, né? O capitão Morehouse não sabia, mas estava prestes a embarcar num dos maiores mistérios náuticos de toda a história. Olha aí. Agora, só fazer uma vírgula aqui. Para ser capitão de navio, o primeiro pré-requisito, tu tem que ter um nome muito foda. Não erra um, né, cara? Pô, Captain David Morehouse. Olha isso. Pô, realmente dá uma presença, né, cara? Pô, cara, é o pré-requisito. Se tu manda o currículo, teu nome é Silva Marques, já era. Tu não consegue. É verdade, já te cortam dali. O RH já te bota na pilha de recusado dali. Tu viu, o primeiro lá que faleceu, McLellan, é um nome de presença, né, cara? Pô, McLellan, ó, o outro, Benjamin Spooner. Pô, tá maluco. Pô, cara, só gente... tem que ter um nome foda. Tem que ter um nome foda, exatamente. E uma barba de respeito também, né? Mas eu acho que isso aí, cara, deve ter uma justificativa assim, que você tem que vir de uma família... De uma família tradicional, porque não é qualquer um que era capitão de navio. Era um posto muito importante, cara. Mas agora, e assim, é engraçado porque esses caras são personagens, né, cara? Ah, sim, sim. Tu bate o olho num camarada desse e fala, pô, esse cara aí é capitão do navio. Ah, com certeza, já tem toda uma aura lá explícita ali, né, cara? Esse cara aí é o velho lobo do mar. Cara, hoje em dia, assim, quando você fala de capitão de navio, eu lembro do capitão do Titanic, que era um cara meio triste, né, cara? Ele, não sei, a última lembrança dele, pô, um cara meio tristão, falou, não tem jeito não, vamos morrer mesmo. Pois é. Ou então do próprio Jack Sparrow, que é um cara totalmente alucinado. O Jack Sparrow era o bebum, né? Maluco, louco de tudo. Ele tava sempre bêbado e loucaço, não tem jeito. A birita já não fazia mais efeito porque ele tava bêbado o tempo todo, né? Normal, né? Ele tava sempre bêbado, impressionante, cara. E o Johnny Depp assumiu o papel do Jack Sparrow, né, cara? Sim, cara, ele deu uma... Ele fala igual o Jack Sparrow hoje em dia, com aquele sotaque bizarro. É verdade, cara, é verdade. Foi muito marcante, o cara não conseguiu sair mais de personagem. Tu vê as cenas dele aí nesse julgamento que rolou recentemente, tu não entende nada do que ele fala, cara. É verdade, cara. Mas ele também tem problema com álcool, não tem, cara? Eu tô falando besteira. Cara, deve ter, né, cara? Não sei se nesse... Não acompanhei esse julgamento, né, cara? Obviamente, peguei uma ou outra rebarba do que tava acontecendo, mas... Pô, parece que às vezes ele tá meio doidão, assim, né? Sei lá. Eu só lembro da parte que cagaram na cama dele lá. Mas, enfim, não vamos entrar nisso. Pô, graças a Deus que eu não vi isso. Mais uma coisa que eu não vi que não vai fazer a menor falta na minha vida. Ah, meu Deus do céu.
Pois é. Bom, vamos voltar para Maria Celeste aqui então. Vamos lá. Bom, o Morehouse emparelhou o Dei Gratia com Maria Celeste e não tinha ninguém no controle do leme nem no convés. Eles estranharam muito isso, né? Um navio grande, ali meio que a deriva, né? Tava balançando pra lá e pra cá. E realmente nenhum som podia ser ouvido no navio. Não tinha barulho de nada, de ninguém trabalhando. O que era bastante estranho. O capitão ordenou então que desembarcasse no Maria Celeste pra investigar, né? Mandou uma galera, falou, vai lá, vai você. Vai você, né? Ver o que tá acontecendo. Só vou se tu for. É o famoso vai você. Pô, enquanto tu não é o capitão, cara, arrisca muito. Aí você tem que ser alguém alto pra mandar o de baixo, né? Pois é. Bom, a equipe entrou e o navio estava em ótimas condições. Só tinha algumas velas rasgadas pelo mau tempo, né? Que eles enfrentaram realmente 2 semanas aí e mais esses 10 dias de tempestade. Mas não tinha sangue, não tinha nenhum sinal de luta e não tinha ninguém no navio. Os 1.701 barris de álcool que ele transportava estavam intactos no compartimento de carga. Não sei se eles contaram na época, mas a gente está aqui dizendo que não houve saque, né? Isso que a gente só quer que dizer. Foi um cara com uma prancheta lá fazendo um inventário, né? Não acredito. Mas enfim, pode ser, né? Pois é. Bom, na sala de jantar do navio, os pratos estavam sobre a mesa, tinham comida ainda, como se tivessem sido abandonados às pressas. De repente a galera teve que sair correndo, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, não tinha explicação. O diário de bordo do navio estava entre os pertences do capitão e o último registro era de 25 de novembro, 10 dias antes daquele dia ali onde eles se encontraram. E não tinha nada mencionando nada anormal, nada estranho. Todos os pertences de todos os demais tripulantes também estavam a bordo, o que deixava a situação ainda mais misteriosa, né? Somente 2 coisas faltavam e chamaram a atenção da tripulação do Dei Gratia: o bote salva-vidas e uma das alavancas da bomba de drenagem contra inundações. Bom, não tinha uma explicação de por que a tripulação abandonou o navio em perfeitas condições e por isso o sumiço do bote salva-vidas também deixava tudo mais intrigante. Com tudo intacto e organizado no Maria Celeste, a tripulação do Dei Gratia sentia-se um navio fantasma realmente. E indicava que estava navegando por si só nos últimos 10 dias. Além, né, dele ficar meio que zigue-zagueando, né? Sim. Parecia realmente que não tinha ninguém ali desde o último registro do capitão. O capitão Morehouse, então, mandou uma galera para pilotar o Maria Celeste para seguir o Dei Gratia até Gibraltar, que seria um porto mais próximo, né? E onde ele poderia receber o seguro por ter recuperado aquela embarcação perdida. Chegando lá, ele foi o primeiro suspeito do caso. Tu chega com o navio, cara, intacto, novinho, sem nenhum tripulante, sem nenhuma marca de luta, sem nada. Cara, tu roubou isso aí, não é possível, né? Tu esvaziou o navio e veio trazer aqui, né? Pô, mas aí que tá, né, cara? Assim, eu não acho que faz muito sentido isso, porque se ele quisesse roubar, ele não teria levado o navio de volta lá. Ele teria ficado quietinho, enfiado tudo que tinha dentro dele no navio dele lá e toca o barco, né, cara? Literalmente toca o barco. Tem essa expressão aí, né? Tem essa expressão, sem dúvida. Mas o que acontece? Você vê casos aí da galera que, por exemplo, trava uma carga e em vez de pegar pra revender, ela sequestra aquela carga, né? Ela liga pro próprio dono e fala, me dá uma grana que eu te devolvo. Entendeu? Você vê isso acontecer. Roubou a moto. Roubei a moto do João ali, vou ligar pro João. João, tô com a tua moto aqui, tu me dá aí 10 mil reais que eu te devolvo tua moto. Não sei se faria sentido. Ele queria receber a grana do seguro. Não, achei o barco aqui, recuperei, que era a grana do seguro. Então, de repente, para não ter o trabalho de vender ou de ter que administrar uma outra embarcação, né, cara? O cara poderia, sei lá, tentar aplicar esse golpe. Faz sentido. Se desconfiaram disso, cara. Onde tem placa, tem história. Já viu isso? Onde tem placa, já aconteceu. Se tiver uma placa escrita, não urine aqui, pode crer que alguém já urinou ali. Não passe cocô na parede. Meu irmão, alguém tem história. Já fez. Tem história. Eu morei no condomínio no Rio que tinha uma placa dessa, tá? Proibido passar cocô na parede do corredor. Pô, tu tá brincando comigo. Tô falando sério, cara. Tu tá de sacanagem comigo. Não tô... Eu queria estar de sacanagem, mas não tô. Irmão, tá vendo, né? Onde tu já morou, né, fera? Vamos nem falar o bairro pra não constranger ninguém aí, né, cara? Não. Deixa quieto. A gente ia falar mal de Petrópolis aqui, já tô o pessoal me perseguindo aqui na cidade. Eita. Falando que a gente fala mal da cidade. A gente não falou mal de Petrópolis, não. Não, pô, eu tô brincando também. A gente só contou histórias, pô. A gente só falou que é assombrada, só. Pô. Tem uma cidade, pô, imperial, com certeza tem história pra contar. Tem que ter medo dos vivos, pô. Exatamente. Não é o teu caso, né? Tu tem medo de tudo que é assombração, né? Pois é. Cara, então voltando pra história, o Morehouse chegou em Gibraltar com um navio e foi considerado suspeito, né? Teve que passar por uma cariação lá, ficou 3 meses lá em investigação pra provar que não havia fraude, né, nessa questão, porque realmente era muito estranho, né? Um navio perfeito, né, cara? Porra, tomou-lhe um chilindró de 3 meses. Ficou lá de chá de cadeira 3 meses. O cara foi querer ajudar, putz, cara. A recompensa aí, ó. Exatamente. Ele quis se aproveitar também. Pegou o navio e falou, vamos aproveitar, né? Meteu o pé. E tem um outro personagem aqui que é um oficial britânico, que foi quem recebeu lá o Morehouse, que é o oficial britânico Frederick Soliflude.
Soliflude. Bonito nome também, Soliflude. Bonito. Gostei. Só tinha nome bonito nessa época aí, né? É, verdade, cara, verdade. Ele suspeitou do capitão, mas depois do inquérito nada foi descoberto. E aí, aquele migué, né, naquela desconfiança, pagaram a ele menos da metade do valor que seria o de direito, né, da segurado pro capitão. Mas ficou grande mistério, né? O que aconteceu com o Maria Celeste? Onde estava a tripulação? Pois é. Fica a questão aí. Eu realmente... Assim, eu acho que nessa época aí a pirataria era forte ali nessa área ali, né? Nesse trajeto. É, sem dúvida. Isso é um trânsito intenso de carregamento valioso, né, cara? Pois é. Esse navio, por exemplo, carregava álcool, né? Então, devia ser hoje em dia é um commodity valioso, mas antigamente, né? Pois é. E a pirataria foi justamente aí, no século XVII, século XVIII, né? Sim. Que acontecia muito ali no Mar do Caribe, né? E tal. Eu nunca estudei muito a fundo. Eu acho fascinante a história sobre os piratas, né? Porque eles são personagens, né, cara? Sim. Personagens interessantes, né? Sim. Tem alguns famosos aí, Henry Morgan, tem outros aí, né? Barba Negra e tal. Nessa época aí, eu acho que a pirataria ali era forte, mas também tinha pirata que trabalhava para o governo britânico. Entendi. Tinha isso também, entendeu? Então esses caras... Um sistema de segurança, talvez, para você ter um sistema de vigilância, talvez, né? É, exato. Agora, pra mim, assim, é muito estranho ter acontecido isso aí e tudo de valor no barco ficar lá intacto, porque pirata não opera dessa forma, né? Os caras vão lá pra saquear mesmo. É, o navio ficou a esmo, cara, sem tripulação, né? Então, se fosse um roubo ou uma coisa, com certeza teria sinais de luta, alguma coisa quebrada, alguma coisa faltando, não era o caso, né? Pois é. Não tinha sinal de sangue, não tinha nada, né? É, sim. Foi, pra mim... Eu não quero dar a entender nada sobre isso, mas pra mim parece muito que eles foram levados dali de alguma forma. É, a falta do salva-vidas, né, cara, é um indicador de que tiveram que evacuar o navio ou então alguma coisa aconteceu e alguém saiu com esse barco dali. Algum sobrevivente, não sei, a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas há teorias sobre o que aconteceu e estão aqui no próximo tópico. Vamos lá, vamos digerir isso aí. Vamos lá. Bom, e aí, Léo, vamos chegar nessa parte bizarra aí, né? O Maria Celeste, ele era comandado, a gente já falou, né, pelo capitão Benjamin Briggs, né? Sim. Ele viajava com a esposa deles, o nome dela era Sarah, e a filha de 2 anos de idade, Sofia. Sim. 7 homens compunham o restante da tripulação, sendo 2 deles alemães. Sim. Então, só nessa contagem aí já tem... 10 pessoas, né? 10 pessoas, exatamente, é. O Briggs, a filha e a esposa, mais 7 homens, né? Que faziam parte lá. Bom, a vida do Capitão Briggs foi investigada, né? E eles buscaram pra tentar descobrir alguma coisa, né? De repente ele causou alguma coisa ali e tal. Propositalmente, né? Então foram investigar o passado dele, né? Mas tudo que eles descobriram é que o Briggs era um marinheiro experiente. Ele era respeitado, era cauteloso. Pelas palavras do Soliflude, que era o cara que você mencionou anteriormente aí, não tinha nenhum indício de que ele pudesse fazer algo irracional no comando da embarcação. Sim. Né? Não tinha nenhum registro de problema mental, né? De coisas desse tipo. Não tinha indício que ele meteu o loucão e ia zoar o barco de alguma forma, né? Pois é. Bom, os 2 marinheiros alemães, eles eram irmãos. Eram os irmãos Volkert e Boyer Lorentzen. Eles eram irmãos. Também caíram sob suspeita, já que seus pertences não foram encontrados a bordo. Olha aí, isso aí a gente não sabia. Encontraram os pertences de todo mundo, menos os desses 2 caras aí. Mas a suspeita diminuiu quando descobriram que eles haviam perdido seus pertences algumas semanas antes da viagem. Sim, devia ter algum registro disso, né? Olha aí, será que isso estava no livro? Possivelmente, Devia estar no livro, né? No final, não tinha nenhuma evidência ou motivação para qualquer membro dessa tripulação aí que explicasse o mistério. Porém, uma sombra parava sobre o navio. Era o seu passado, o que os mais místicos indicavam que o Maria Celeste era um navio amaldiçoado. Olha aí. Isso aí remete à história inicial, que o primeiro capitão morreu, né, cara? Aí o pessoal começa a conectar as histórias. Pois é, já era zicado, né? Isso aí. Bom, durante as décadas seguintes, várias teorias foram levantadas sobre o que poderia ter acontecido com esse navio, né? E a tripulação. Algumas explicações absurdas sugerem que monstros marinhos ou até mesmo uma maldição. Sim. Né? Aí já é meio que viagem na maionese também, né? Exatamente. Porque alguém ia tentar fugir, né? Se fosse um monstro, ou ia ter algum sinal de destruição. Sei lá, algum indício, né? Pois é. Pensaram também em se tratar de piratas
piratas. Mas o fato de o navio estar intacto e nada ter sido roubado invalida a hipótese, foi o que eu falei anteriormente. Bom, chegaram a cogitar também um motim, né? Alguém da tripulação ali causou um motim e aí, enfim... aconteceu o que aconteceu. Mas por que todos eles abandonaram o navio, né? E pra onde que eles foram? Também não faz muito sentido, né? Sim. E não tinha marca de luta, de nada, né, cara? Sim, sim. Outra teoria que explica também o sumiço da alavanca da bomba de drenagem é que, enfrentando mau tempo e sem condições de drenar a água do casco, o Capitão Briggs não tinha como saber se o navio estava inundando ou não, né? Imagino que com as ondas e tal deve cair muita água dentro do navio, né? Sim, eu imagino que sim. E aí deve rolar essa dúvida aí, pô, será que vai afundar? Será que não vai? Deve ser um terror, né, cara? Putz, grilo. Sim. E aí, cara, com medo de que o navio pudesse afundar, ele resolveu dar ordem pra tripulação abandonar o navio. E aí, pô, será que o navio enfrentou uma tempestade tão bizarra que fez com que o capitão ficasse neurótico, sabe, na hora ali? Tipo, vamos todos morrer, né? Essa teoria, ela é mais técnica, né? Ela poderia ser realmente uma possibilidade. De repente o cara ficou desesperado com uma tempestade muito forte e aí, pô, ó, vamos embora todo mundo porque não dá pra drenar a água do casco. O navio tá balançando, não sei se vai afundar, não vai. Na dúvida, vamos pro salva-vidas. Mas provavelmente eles localizariam, cara, o bote, né, cara? Quando acalmasse, ou sinais disso, não sei, cara, estranho. Pois é. E aí, pra seguir a teoria de que o navio realmente foi abandonado pela tripulação, né, com ou sem motim, eles deveriam descobrir por que abandonaram o Maria Celeste e pra onde que eles foram. Uhum. E aí tem essa questão do bote. Será que o bote afundou também? E morreu todo mundo, né? Sim. E aí, tipo, abandonar um navio é a ordem mais crítica que um capitão pode fazer, né? Uhum. Quando o cara fala, ó, deu merda, vamos pular todo mundo fora daqui, é o... Sim. Que é, inclusive, uma analogia que se usa, né, cara? Na vida, né? Você trabalha numa empresa. Tá dando merda, você fala, vou abandonar o barco. Né? Exatamente, é o último recurso. É isso aí. É isso aí. O barco, inclusive, é uma analogia pra muita coisa, né? E o capitão tem ou tinha, né, pelo menos aquela política de ser o último a abandonar o barco e ele tentar de tudo até tudo pra salvar, né? Pois é. E lembrando que o Briggs era um cara experiente, né? Sim, sem dúvida. Pelo que levantaram do histórico dele. Sim. E aí leva-se a pensar, pô, beleza, abandonaram o barco, mas qual foi a situação extrema que causou essa situação, né? Isso eles não sabem. Sim. Bom, algumas décadas depois do sumiço dessa tripulação, saiu numa revista a suposta história de que um homem apresentou papéis deixados a ele por um funcionário dele que tinha morrido, chamado Fosdick. Olha que nome escroto. Certamente ele não era capitão, né? Com esse nome aí. Não tinha como, não ia chegar lá, né? Fosdick. Bom, nesses documentos aí, esse cara, ele tava afirmando que ele tinha sido um passageiro clandestino do Maria Celeste. Olha aí, ele não tava no livro, o cara. Sim. O que eu acho plausível, inclusive, né? Sim. Pode acontecer. Você vê que pela história que não era um navio tão grande, né? Esses navios desse estilo bergantim, né? Pois é. Você vê, 10 pessoas na tripulação não é muita gente, né? Então dá pra se acomodar mais um e tal, e acho que seria tranquilo. Pois é. Não, e deve ser, tipo, o Jack lá do Titanic era um passageiro clandestino também, né? Sim. Não, ele ganhou a passagem, na verdade. Ah, pode crer, ele ganhou numa aposta, né? Ele ganha a passagem lá num jogo, né? Verdade. Falei besteira aqui. Mas devia ter uma galera clandestina, sim, sem dúvida. Não, com certeza. E aí, esse cara, o Fosdick, ele fala que ele era amigo do Briggs, do capitão, e aí o capitão autorizou ele a viajar secretamente a bordo do navio, porque ele tinha que fugir da América. Sim. E aí ele conta que o Briggs, durante a viagem, tinha ordenado que o carpinteiro de bordo construísse um pequeno deck para sua filha. E aí, certo dia, o capitão estava lá em uma discussão ferrenha com um dos tripulantes sobre a possibilidade de nadar vestido com roupas e botas. Aqueles papos de boteco, né? Devia ser. Estão lá sem fazer nada, né? Pô, tempestade, vamos trocar uma ideia aqui. Pois é. E aí o Briggs, né, acompanhado de outros 2 marinheiros, pulou no mar pra nadar em volta do navio, com roupa e tudo, né? E aí o restante da tripulação ficou assistindo lá essa situação, né? E um dos marinheiros deu um grito agonizante, provavelmente devido a uma mordida de tubarão. E aí tava todo mundo a bordo, inclusive a Sarah, né, com a esposa do Briggs, com a filha no colo. E aí se concentraram nesse pequeno deck recém-construído para ver o que tinha acontecido. Sim. E o convés não suportou o peso e cedeu, derrubando toda a tripulação na água, onde foi atacada por tubarões. Olha aí.
Bizarro, né, cara? É. Bom, o Fosdix, ele milagrosamente sobreviveu e se agarrou a um dos pedaços de madeira do deck e a correnteza arrastou ele por alguns dias até a costa da África. Pô, o cara viajou, hein? Putz grilo. E essa história, bom, tem gente que acha que essa história provavelmente é falsa, né? Sim. Assim como várias outras hipóteses que acabam por gerar mais perguntas do que respostas, né? Sim, sim. O fato é que nunca mais nenhum membro da tripulação foi visto. Essa teoria do deck ela é muito frágil, porque como é que iam todos ao mesmo tempo ficar num espacinho pra ver o acidente que ocorreu, cara? Não ia ficar todo mundo junto, né? A galera ia, sei lá, circundar o barco, enfim. Mas assim, são teorias, né? A gente só tá comentando. Pois é. É esquisito, né, cara? Pô. E, pô, tinha um monte de gente ali, ninguém viu que tinha tubarão naquelas águas ali, né? Cara, e também assim, a mesa estava posta, tinha refeição, não ia estar todo mundo ali ao mesmo tempo, sei lá. Tinha refeição no prato, né? Sinal de que a pessoa tava se alimentando ali, né? A descrição diz que tinha porra, refeição no prato, sei lá, aconteceu alguma coisa muito urgente, a pessoa deixar a comida e sair correndo. É esquisito, né, cara? Uhum. Bom, pra mim, até agora, o que faz mais sentido é o capitão ter dado a ordem de abandonar o barco, talvez com medo da tempestade. Sim. Entrou todo mundo no bote e o bote se perdeu, cara. Porque é alto mar, né, cara? Às vezes não acha, sacou? Não tem como achar. Numa tempestade mesmo, porra, muito intensa, é plausível que o bote também tenha naufragado. Pois é. Essa pra mim é a resposta mais plausível. Sim. E aí, depois desse mistério, desse desaparecimento aí, né? O navio que navegou 10 dias sozinho teve o seu destino selado, né? Com a supersticiosa cultura dos homens do mar, o navio dava medo nas pessoas, né? Sim. E eles passavam a evitar comprar mercadorias que tinham sido transportadas pelo Maria Celeste. Uhum. Tinham até medo de chegar perto do navio, cara. Sim. E os marinheiros se recusavam a navegar no navio. Compradores de bergantins desistiam do negócio quando viam que era o Maria Celeste, né? Então o navio ficou famoso, né? A história se espalhou, né? Se espalhou. E aí, lá no início, né? A gente contou a história dele pregressa, né? Antes dele virar Maria Celeste. O navio passou de mão em mão, gerou prejuízo atrás de prejuízo, né? Até que em novembro de 1884, o último comandante dele, chamado Gilman Parker, supostamente armou uma fraude com um grupo de carregadores. Eles abasteceram o navio com carga sem valor e registraram no manifesto para a seguradora, dizendo que era uma carga preciosa. Sim. E aí o Parker, durante a viagem, ele jogou o bergantim propositalmente contra um recife. Ou seja, o Maria Celeste era um bergantim, né? Sim, também era um bergantim. Ele afundou um outro bergantim quando teve o acidente lá no início da história. Pois é. Bom, ele bateu com o navio num recife, né, cara? E destruiu e afundou o navio, de sacanagem. Foi dar um golpe do seguro, né? Sobrou só alguns destroços lá e tal, que foram recuperados e tal. Bom, o Parker foi julgado por fraude, né, contra a seguradora e morreu pouco depois em desgraça. O que isso quer dizer, né? O que muitos disseram que foi efeito da maldição do navio, né? O cara matou o navio, né? Foi brincar, né? Pois é. Esse navio é praticamente a Annabelle dos mares, né? Isso aí. Tu tem uma parada com a Annabelle muito forte, né, cara? Cara. Bom, ninguém sabe onde estão os restos, né, cara? Onde estão os restos desse navio aí do Maria Celeste. Dizem que tá tudo no fundo do mar, né? Em algum lugar. Assim como o Capitão Briggs e a tripulação, né, cara? Nunca mais se soube. Sumiram pra nunca mais sabermos deles. Bizarro, cara. Bizarro Sim. esse caso aí. Bom, tem muita coisa aí esquisita, né? Mal explicada. A gente não tem como dizer... Bom, eu acho que o mais provável que aconteceu é essa questão aí do capitão ter dado a ordem, vamos sair fora daqui. Sim. Porque esse navio vai afundar. Pô, a filha do cara de 2 anos de idade tava lá, sacou? O cara não ia arriscar. É verdade, cara. O navio afundar, sacou? Não tinha nem atentado pra isso, é verdade. Tava com a filha pequena, né? Pois é, a filha e a esposa, né, cara? Tava a família do cara lá. Sim. Então ele pode ter talvez ele quis ser mais prudente, né? Não vou ficar aqui esperando pra ver se vai afundar isso aqui. E se der ruim, não tenho como fazer uma manobra aqui, não tenho como abrir a válvula de escape aqui, né? Tô sem alavanca de escoamento da água. Fala, cara, nas dúvidas, vamos sair fora. Pois é. Agora, tem uma outra coisa aí também que eu acho que é uma contrapartida nessa teoria aí. Pô, o cara era um capitão experiente, né? Sim. Pô, será que ele ia achar no meio de uma tempestade ferrada, onda caindo dentro do navio, cheio de água, o navio sacudindo, balançando? Pô, tu já viu? Não sei se tu já viu, cara. Parece carro passando em buraco, sacou? Que o navio sobe na onda e cai no nada, cara. Que maluquice. Não, maluquice total. Você vê vídeo assim, o barco bate lá em cima, bate aqui embaixo.
Pô, cara, será que ele achou que uma estrutura menor, tipo um bote, ia ser mais fácil de sobreviver numa tempestade dessa? Enfiar todo mundo ali? Não entendo a lógica disso não, realmente. Não tenho... Eu não sou capitão de barco, eu não tenho experiência com navio, mas pensando pela lógica da coisa, não faz muito sentido pra mim, sinceramente. E não tem nenhum registro também, né, cara? Assim, mesmo que fosse, nesse momento a gente vai abandonar o barco aqui porque aconteceu isso e isso. Óbvio, né, se for uma situação emergencial, você talvez não tenha tempo pra anotar ali, mas... Sei lá, cara, algum indício, né, do que houve tinha que ter. Pois é, cara, pois é. Eu acho esquisito. Agora, qual é a teoria que eu quero acreditar? Eu quero acreditar que, meu irmão, passou uma nave-mãe ali, levou todo mundo. Abduziu todo mundo. E aí uns 2 ou 3 ali viram e tentaram correr pro bote. Entraram no bote pra sair, a nave-mãe pegou no meio do caminho e o bote ficou à deriva. Essa é a teoria que eu quero acreditar. É essa aí. É essa aí que ninguém falou. Ninguém teve coragem de falar. Pois é. E você tá falando. Isso não seria bom pro podcast? Seria, né, cara? Então vamos deixar essa valendo? Por mim, a gente sacramenta essa aí. Então tá aí. Pelo menos uma conclusão nesse programa a gente chegou. Tá decidido, pô. Fala sério. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. Bom, a gente vai falar agora de um outro navio muito famoso, que até, né, de tão famoso até entra nos filmes aí, que é o Holandês Voador. Pois é, ele apareceu até no desenho do Bob Esponja. Sim, pô, ele aparece no desenho do Bob Esponja, exatamente, cara. Aí é sinal de que é famosíssimo, né? Pô, né? Tem uma seriedade envolvida nessa história que, pô, Bob Esponja é incontestável, tá maluco. Bom, a lenda do Holandês Voador, ela circula pela imaginação dos marinheiros há séculos, por meio de lendas, histórias, né, e supostos avistamentos. Sim. Ele virou meio que um navio fantasma mesmo, né, cara, que parece de tempos em tempos, né? Navio fantasma é aquele holograma verde, né? Sim, com ectoplasmas e larvas astrais, como diria o nosso amigo Padre Quevedo. Ele vem do nada, aparece, o cara, e avistei, né? Loucura, né? Enfim... Bom, o Holandês Voador serviu de inspiração para escritores, dramaturgos e é pilotado pelo capitão David Jones na série do Piratas do Caribe. A nova geração conhece o Holandês Voador, se não pelo Bob Esponja, pelo filme Piratas do Caribe, né? Sim, o David Jones é aquele tem cara de polvo, né? Exatamente, exatamente. Aquele muito bem feito aquele personagem, cara, impressionante. Muito bem feito. Muito maneiro. Bom, embora muito saiba da narrativa, pouco sabe dizer se ela não passa de conto de fadas. Na verdade, ninguém sabe, né, cara, se é uma história real ou não. Por isso que virou esse mito, né? Pois é. Na primeira versão dessa história, a embarcação que veio a ficar conhecida como Holandês Voador era pilotada por um capitão que tinha um nome bonito, que era o capitão Hendrik van der Decken. Olha aí, olha esse nome, cara. Fala de novo. Fala de novo, ó. Hendrik van der Decken. Pô, cara. É bonito demais, cara. Foda. Se fosse no Brasil, seria o Henrique do Deck. Porque né? Seria a tradução brasileira. O Hendrik van der Decken. Pô, cara. É por isso que não tem pirata brasileiro, cara. Não tem, cara. Não tem. Pirata português, não existe. Não tem. Os caras não tem esses nomes aí, mesmo. Não tem, infelizmente não tem, né? E olha que Portugal, né, tem uma tradição de embarcações, de vida marítima, né, cara? Pois é. Mas você não vê história de pirata português. É engraçado, né? Cara, o cara nasce com esse nome aí, no aniversário de 1 ano ele já ganha uma espada e um cachimbo. E uma garrafa de rum. É isso aí, cara, isso aí. Olha lá. E aquele blazerzinho de botão, né? De 3 botões que é dourado, assim, que é do capitão. Bom, nessa narrativa, na primeira versão que a gente conhece dessa história, o capitão Hendrik van der Decken fazia parte da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que é muito famosa, né? Que comprava e vendia especiarias, né? Ia pra Índia e voltava. Que inclusive foi o motivo pelo qual o nosso querido Brasil de meu Deus foi descoberto, né? Sim, né, cara? A controvérsia nessa história, né? Parece que já tinham descoberto o Brasil antes, e mandaram uma expedição com esse migué pra cá, ou seja, tem muita... Peninha falou isso aí? Foi Peninha que falou Peninha falou isso também. E rola Peninha muita... É foda, meu irmão. Peninha...
Muita história, cara, muita história. Ó, teve um episódio passado que tu falou dele, eu não me liguei, cara, que era ele. Ah, pô, tu perguntei se tu conhecia, tu falou que não, pô. Então, é o Eduardo Bueno, né? Eduardo Bueno, exatamente. Então, ele é foda, cara. Eduardo O Bueno jeito é que ele trata os ouvintes é muito maneiro, cara. Você que não tem cultura, pra você que é burro, eu vou te contar que... Bom demais. Cara, sabe o que eu acho foda no canal dele? Aham. É que ele humaniza os caras da história, cara. Sim, sim. Porque, por exemplo, a gente quando é moleque, vai aprender sobre a história do Brasil. Aí o cara fala lá que, né, que teve aquele lance lá, tipo, de Dom Pedro, aquela cena maneira, né, dele falando que fica, né? Sim, sim. Aí tu imagina uma cena de filme, mas não é, cara. Emblemática do quadro, né, cara? Um troço bonito, né? Sim, Dia do Fico, né? Aham, isso. Bom, no caso a gente tá falando do grito da independência, eu acredito, né? Independência ou morte, né, e tal. Uhum, sim. Essa parte da história aí. Cara, tu lê no livro de história na época da escola, tu imagina um filme de época, né? Sim, sim. E não, meu irmão, o cara devia estar fedendo, o cara, sabe? Sim. Não devia ser uma parada maneira, sacou? Não tava nem na margem do Rio Ipiranga, não tava. Devia estar, sei lá, em casa. Pois é. Então a história tem muita poesia em volta, né, cara? E o Peninha tira essa poesia aí. Sim, verdade. Ele humaniza esses caras, né? Porque, na verdade, eram seres humanos, né, cara? O cara não era não era um ser especial. Pedro Álvares Cabral era um iluminado que falou, não, vou em vez de ir pra direita, que é o caminho das Índias, vou pegar a esquerda aqui e vou, em vez de andar 1 mês, vou andar 3 meses. Porra, caminho alternativo, sei lá, meu irmão, faz muito sentido isso. Ele foi explorar alguma coisa mesmo, com alguma instrução e bateu aqui. Eu vi uma live dele com o Fábio Porchat, ele falando dos índios. Sim. Que os índios eram desumanizados. Sim. Eles, até hoje, eram tidos como seres da floresta que protegem os animaizinhos. E não, cara, os caras acabaram lá com uma... Tinha ele falou, não me lembro qual é, mas tinha um animal em extinção lá que os índios que acabaram com ele, sacou? Então não é... Então ele traz essa parte da história pra um lado mais humano da coisa que a gente não tá acostumado a ver, né? E isso é... Sim, com certeza, cara. Com certeza. Fica essa dica aí, vocês estão ouvindo a gente, você gosta de história do Brasil, vai ouvir o canal lá, assistir, né, o canal do Eduardo Bueno, que é bem legal. É muito maneiro mesmo, muito maneiro mesmo. Bom, vamos retomar aqui a história do holandês voador. Esse caminho de ida e vinda das Índias, né, cara, era muito conhecido. E o Hendrik van der Decken, de acordo com essa primeira versão da história, ele pegou uma tempestade muito forte, cara, que botou ele no trajeto do contorno do Cabo da Boa Esperança. E a partir desse ponto, tem 2 versões para essa história. Numa das versões, o van der Decken percebeu que seria um erro, né, enfrentar o mar violento, mas mesmo assim, ele não foi capaz de retornar e fez com que o barco entrasse na tempestade. A outra possibilidade é que ele decidiu, de peito, entrar e falar, cara, vamos atravessar, porque eu vou passar pelo mar até o dia do juízo final. E nesse momento, um anjo, ou em versões, né, mais brutas, né, o diabo em si, o próprio diabo, apareceu pro capitão. Sempre o diabo, né? O diabo é foda. Sempre, cara. O nego sempre bota o cara. Às vezes o cara nem tá lá, mas o nego bota ele na história, né, cara? O diabo tá lá sentado vendo TV, né, cara? Porra, com a orelha ardendo, né, velho? Revendo todos os pactos que ele fez, né, cara? Vendo que ele tinha que buscar. Pô, mas não. Tá lá no caminho das Índias lá pra... Enfim. Mas o cara tem que trabalhar, né? O cara que tem que arrematar a alma tem que trabalhar, não pode ficar de bobeira, né? Enfim. Bom, como se fosse um conto de fadas, ele lançou uma maldição no Van der Deck e na embarcação. E ele afirmou que agora realmente ele teria que continuar navegando até o juízo final. Ou seja, o cara foi dar uma de machão, né? Eu vou navegar até o juízo final. Chegou lá o Sete Pele e falou, então agora tu vai. E aí começou uma das maiores lendas marítimas da história. Bom, no entanto, por mais terrível que parecesse, Van der Decken podia reverter esse destino se ele conseguisse o amor de uma mulher fiel. Aí é que tá, né, cara? Sempre tem uma forma de escapar, né? Sempre tem um cheat code aí da maldição. A gente falou no podcast anterior, que a gente falou do Robert Johnson, a gente falou do filme, né, da encruzilhada. Pô, o cara foi lá pra tentar zerar o pacto como? Então vai fazer um desafio aqui, se você ganhar, você leva, né? No caso dele, cara, ele tinha que conseguir o amor de uma mulher fiel. E a cada 7 anos ele era permitido que ele fosse à terra firme para tentar romper com essa maldição. Mas fora esses momentos ele não podia atracar em nenhum porto. Ou seja, tinha que ficar constantemente navegando, mas a cada 7 anos ele tinha direito a um dia. Ou seja, ele tinha uma janela aí para tentar achar uma mulher. Exatamente. Ele tinha a cada 7 anos ele tinha um tempinho para tentar achar um amor verdadeiro que fosse liberá-lo dessa maldição, né? Putz, cara, aí até sair, conhecer, pagar rodízio japonês, putz, cara, tá ferrado. Nesse caso até trazer uma pimenta da Holanda, da Índia pra menina, né? Falou, pô, trouxe essa pimentinha pra você da Índia. Não quero. Trouxe tecidos, não quero. Pois é. Mó rolê, não tinha como. Se bem que ele tinha tempo pra navegar e se preparar, né? Pois é. Tempo pra planejar ele tinha 7 anos pra planejar.
Aí dava errado na hora. Se ele fosse o Caio Castro, nem o rodízio ele ia pagar também. Pô, tá maluco, não. Parou, olha, rapidão, vambora. Só tem hoje, vambora. É. Bom, cara, mas talvez a parte mais interessante dessa narrativa seja o fato de que ao longo dos séculos, muitos marinheiros alegaram ter visto de fato o navio, o holandês voador. Além de ter o mar, né, como seu habitat natural, muitas outras pessoas em suas passagens pelas águas do mundo também já relataram essa visão dessa embarcação amaldiçoada. Uma das descrições mais famosas foi a do príncipe Jorge de Gales, futuro rei Jorge V. Aí, ó. Parente do rei Ratão lá? Pode ser, cara, pode ser. Jorge V, pode ser. Aí põe alguém com alguma patente pra poder dar uma credibilidade pra história, né, cara? É. Bom, na década de 1880 ele fez uma viagem de barco que chegou a durar 3 anos com seu irmão mais velho, o príncipe Albert Victor de Gales, e seu tutor John Neil Dalton. O que ele não esperava é que iria se deparar com algo tão impressionante quanto assustador. Sim. No dia 11 de julho, ele escreveu em seu diário: às 4 da manhã, o holandês voador cruzou nossa proa. À frente do navio, né? Exatamente. Uma estranha luz vermelha como a de um navio fantasma todo aceso, no meio do qual iluminavam os mastros. Mastros e velas de um brigue a 200 metros de distância destacavam-se em forte relevo quando ela subiu na proa a bombordo. O oficial de guarda da ponte já viu claramente, assim como o da guarda-marinha do Tombadilho, que foi enviado imediatamente ao castelo de proa. Mas ao chegar não havia vestígio nem qualquer sinal de que qualquer navio material pudesse ser visto perto ou longe no horizonte, a noite sendo clara e o mar calmo. Ou seja, foi a descrição que ele fez, né? Que os guardas também viram, eles mudaram de posição, foram pro castelo de proa, que é aquela elevação no mastro, né? Uhum. Mas não conseguiram visualizar ninguém. Nesse caso, o que se leva a crer que o holandês voador, né, cara, é um barco com luzes fantasmagóricas, que navega pelos oceanos do mundo todo, ou se é só uma fábula, né, cara? E a narrativa continua presente na história do mar. Pois é. Bizarro, hein? Agora, eu não sei, tem mais relato de avistamento desse barco aí? Deve ter, né, de antigamente, né? Ah, possivelmente sim, né, cara? O relato diz que tem muitos avistamentos, ele deve ter criado um mito ao redor dele muito grande, né, cara? Uhum. Então o cara tomou um pouquinho mais de rum, viu alguma coisa se mexendo, e ó, o holandês voador, tá ali. É. Mas a história se desdobra ainda, né? Como ele inspirou muitos contos, muitas histórias, o próximo tópico aqui é uma história que você vai contar pra gente hoje. Sim, então vamos lá. O título dessa história já é um título de maldição de várzea, né? Conto simples, né? Um negócio assim traz uma simplicidade. Porque, pô, o holandês voador é um nome imponente, né, cara? Sim, sem dúvida. Então vamos lá, agora a gente vai seguir aqui, ó, Conto do Velho Marinheiro. Olha aí. Bom, isso aí é um poema que foi escrito pelo poeta inglês Samuel Taylor Coleridge e foi publicado na primeira edição no seu Lyrical Ballads, em 1798. E tem como principal inspiração a história do holandês voador. Olha aí, tem uma conexão aí, ó. Sim, sim. Essa obra relata eventos sobrenaturais que foram vivenciados por um marinheiro durante uma longa viagem pelo mar. Um marinheiro, né, ele para um homem que estava a caminho de uma cerimônia de casamento e começa a relatar a sua história. E ele conta que começa com seu barco em sua jornada. Apesar de tudo ocorrer bem no início, o barco é desviado do seu caminho durante uma tempestade e foi direcionado para o sul, alcançando a Antártica. Bom, e aí aparece um albatroz e guia esses tripulantes aí para fora da Antártica. Uhum. Apesar da ajuda do pássaro e do carinho que a tripulação criou por esse bicho, né? Esse marinheiro, ele, de sacanagem, ele dá um tiro no albatroz e mata o bicho, cara. Olha que sacanagem. Cadeira. Bom, e aí as outras pessoas que estavam ali nessa embarcação, né, cara, ficaram irados, né, com esse marinheiro, porque né, criaram um amor ali pelo bicho, pelo albatroz, e acharam que ele que salvou eles ali, tirando eles da Antártica, né? Sim. Só que aí esse clima de briga, né, de discussão amenizou quando o clima deu uma melhorada e aí tinha um nevoeiro cobrindo ali, o nevoeiro foi embora, os caras acabaram deixando pra lá. Esse crime despertou a ira dos espíritos sobrenaturais, que então passaram a perseguir o barco. Aí abre aspas aqui, ó, a partir da terra, do nevoeiro e da neve. Sim. O vento que inicialmente os levou pra fora da terra da neve, agora os havia levado para as águas calmas. E agora eles estavam ali há dias parados, sem vento, sem estoque de suprimentos e estavam acabando. Cara, isso é outra coisa que eles enfrentavam, né, cara? Se não tivesse vento, né, cara? O cara não andava, tinha que ficar esperando o tempo mudar. Pois é, e a comida ia acabando, né, cara? Aí o bicho começava a pegar. Imagina o estresse mental dos caras, né, cara? Pois é. Já começava a vir urubu, né, voando em volta. Cara. Imagina. Se tu tá parado há dias ali, pô, preso numa situação, qualquer sinal diferente que aconteça, você vai se apegar àquilo, né? E apareceu um pássaro, o cara falou, pô, é o sinal divino, vamos segui-lo aqui que vamos sair daqui. Aí o cara vai dar um tiro no pássaro, pô, deu mole. Bom, a tripulação novamente ficou com raiva do marinheiro, né? Que o marinheiro sentia sede, né?
E assim, tinha água pra todo lado, água salgada, mas não tinha água pra beber, né? Água potável. Cara, isso é outro sofrimento de quem é náufrago, né, cara? Pois é, porque a água você acaba, vê relatos, né, de gente que bebe água do mar porque tá desesperado de sede. Pois é, você não bebe água do mar, né? Água salgadíssima. Acelera a tua morte, né? Pois é. E aí eles encontram, cara, um barco fantasma pelo caminho. E a bordo desse barco, olha que bizarro, eles veem a morte, cara. Um esqueleto coberto com aquele manto negro e uma foice, sei lá. Sim. E o pesadelo da vida na morte, que era uma mulher pálida, como se fosse uma mulher zumbi, né? Uma mulher morta-viva, né? Uhum. E ambos jogando dados e apostando as almas da tripulação. Olha que terror, cara. Os caras estão parados ali sem vento, meu irmão, e vem um barco se aproximando e vem dois espíritos, né? Duas entidades jogando dado pra ver quem vai levar os caras. Cruz credo, cara. Imagina. Eu lembrei do Bill e Ted jogando Twister com a morte lá. Pode crer. Bom, eventualmente a morte ganha as almas, né, dessa tripulação. Uhum. E a vida na morte, que é essa mulher, né, o nome dela que eles chamaram era Vida na Morte, ganha a vida do marinheiro. E um prêmio que ela considera mais valioso. Uhum. O seu nome é um indício do destino do marinheiro. Uma vida pior que a morte como punição por ter matado o albatroz. Ou seja, o cara matou o albatroz, abriu a porteira da desgraça, né? As forças da natureza vieram atrás dele e apostaram. Quem ganhar fica com todas as almas, quem perder, teoricamente, né? Pois é. Fica com esse garoto aí. Pois é. E aí, 1 a 1, toda a tripulação morre, restando apenas o marinheiro. Lembrando que esse marinheiro, essa história que a gente tá contando aí do cara que publicou esse livro e tal, ele conta a história desse marinheiro que parou um camarada que tava indo pra um casamento pra contar essa história que a gente tá falando aqui. Pô, o cara já bolado, pô, vão servir o salgadinho lá, não tô chegando no casamento. Pois é. Bom, e aí sobrou esse camarada aí, né? Que matou o albatroz, o tal do marinheiro. Uhum. E ele vê, por 7 dias e noites, a maldição nos olhos dos cadáveres de sua tripulação. Ou seja, ele tá ali na embarcação convivendo com a galera que morreu ali, né? Sim. E ele ficou ali rezando, né, cara? Olhando pros cadáveres e tal. Uhum. E possuídos por bons espíritos, os corpos da tripulação começam a se levantar e guiam o barco pra casa novamente. Olha que terror, cara. Por fim, afundando em um redemoinho. Caramba. O único que não afunda com o barco é o marinheiro, que é avistado por um eremita na terra. O cara ficou amaldiçoado a viver, né? Bom, e aí esse tal eremita, que tava em terra firme, né? Foi ele e o filho dele até lá, ao encontro do marinheiro, né? Eles pegaram um barco e foram até lá tentar ajudar, pegaram o corpo dele e colocaram dentro do barco. Acharam que ele tava morto, né? Sim. E aí do nada ele começou a ajudar a remar o barquinho. E aí o filho... Cara, esse negócio tá escalando pra um negócio muito bizarro, né? Tem que lembrar que isso é um poema que o cara escreveu, né? Tem toda uma licença poética aí, né? Sim, o filho do eremita, ele ficou louco, ficou com medo, porque ele achou que ele pensou que o cara tava possuído pelo demônio, e ele falou, pô, o demônio sabe remar. O cara pirou forte. Pô, mas remar é um negócio tão simples, por que o demônio não saberia remar? Né? Morto remar, que foi o resultado da história, né? Pois é. Como pena por ter atirado no albatroz, o marinheiro foi forçado a andar pelo mundo para contar sua história e transmitir sua lição para quem encontrar pelo caminho. E aí, Léo, aí vem uma parada curiosa aí. A banda Iron Maiden adaptou esse poema que a gente acabou de falar sobre ele aqui numa canção que se chama The Rime of the Ancient Mariner, sim. que é a faixa de encerramento do álbum Power Slave, foi lançado em 1984. Sim. E foi composta pelo baixista, o Steve Harris. O holandês voador, no entanto, permanece um mistério, né? Há séculos. E possivelmente continuará assim por muito tempo, eu diria que para sempre, né? Não tem como... Sim, o Milton nunca vai ser desfeito mais. Quem vai pesquisar isso lá atrás? Não tem como. Pois é. Bom, vamos falar de outra embarcação aqui, que é o SS Orang Medan. Em fevereiro de 48, um barco holandês chamado SS Orang Medan navegava as águas da Indonésia e mandou um recado aterrorizante para todos os navios que conseguiam captar suas mensagens. A mensagem era: todos os oficiais e o capitão estão mortos na ponte e na sala de mapas. Que isso, cara. Agora, nessa época aí era rádio, né? 48 já, né? Sim. Exatamente, acredito que rádio, até porque não tinha outra forma, né? De se comunicar, se não fosse por rádio, acredito. 1948, creio que seja rádio, sim. Agora, a Holanda também, cara, tem um históricozinho de barco. Tu vai comprar um barco, tu vê lá, se é holandês, não compre. Vamos lá. A mensagem dizia, né? Todos os oficiais e capitães estão mortos na ponte e na sala de mapas. Possivelmente toda a tripulação está morta. E essa mensagem foi seguida por um código Morse indescritível, que depois foi seguido pelas seguintes palavras: eu morro.
Quando o primeiro barco de resgate se aproximou do USS Huron, eles viram que não havia movimentação no navio e mandaram uma equipe para lá. Novamente o famoso vai lá tu. Vai você. E o que eles viram foi aterrorizante. Toda a tripulação estava morta, com os olhos arregalados voltados para o sol, com os braços esticados e com uma expressão de horror congelada em suas faces. Nesse aí eles encontraram a tripulação. Né, nesse eles encontraram a galera dentro do barco, morta dentro da embarcação, né? O que é bem pior do que não encontrar ninguém, né? Melhor tu encontrar ninguém e ficar tranquilo. Eu prefiro não encontrar ninguém. Também, pô. Se eu puder escolher. Sim, se eu puder escolher também. Bom, outros cadáveres foram descobertos na plataforma, incluindo um cão congelado. Um cachorro congelado? Um cachorro congelado, cara. Nenhum sobrevivente tinha sido encontrado a bordo, e o autor da mensagem foi encontrado na sala de comunicações, também morto, com os olhos bem abertos e os dentes arreganhados. Não havia sinais de ferimentos ou lesões em qualquer um dos corpos. A tripulação de resgate tentou entrar na baía de carga, mas uma pequena explosão, de origem desconhecida, os forçou a abandonar o navio e poucos minutos depois, o Urung Medan afundou rumo às profundezas do oceano. Bom, existe a hipótese de que o Urung Medan podia ter sido envolvido em operações de contrabando de substâncias químicas, tais como a combinação de cianeto, de potássio e nitroglicerina. Que é um risco, né, cara? Porra, absurdo, né, velho? Sim. Às vezes o cara não sabe o que tá carregando também, né? Vai saber. Né? Pois é. Bom, de acordo com essas teorias, a água do mar poderia ter entrado pelo porão do navio e reagido com a carga, liberando gases tóxicos, né? Que em seguida levaram o grupo a morrer por asfixia ou por envenenamento. Mais tarde, a água do mar teria reagido com a nitroglicerina, fazendo com que o fogo causasse a explosão que foi relatada. Uma outra teoria é que o mau funcionamento no sistema de caldeira do navio pode ter sido responsável pelo naufrágio. Escapando o monóxido de carbono teria causado a morte de todos a bordo, com o fogo lentamente ficando fora de controle, levando à destruição definitiva do navio. Bom, pode ter sido, né? Um incêndio, gerou gás, matou o pessoal asfixiado, e quando eles vieram para rebocar o navio, ele pegou fogo e terminou de naufragar, né? Pode ser. Essa história já apareceu em várias revistas e livros, né? E apareceu primeiro num artigo de 53 na revista Fate Magazine. Autores como Jessup especulam que a tripulação poderia ter sido atacada por OVNIs ou forças paranormais antes de suas mortes. Aí, ó. É isso aí, ó. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera, pô. De histórias de navio fantasma. Sim. A prova circunstancial citada por essas fontes inclui a aparente ausência de uma causa natural da morte, as expressões supostamente aterrorizadas nos rostos dos mortos e os rumores de que alguns dos mortos estavam apontando para um inimigo desconhecido. É isso aí que a gente precisa. É isso que a gente quer. Pois é. Não é que vazou gás, pô, isso aí, né, cara? Vou falar sério. Tem graça. Cara, mas tem, eu não sei, mas tem alguma reagente químico aí que faz a pessoa ficar com ela regalada? Cara, não sei, cara. Um envenenamento que congela a face da pessoa. Nunca ouvi falar disso, cara. Pois é, também não. Pode ser que exista, porque eu não sei realmente. Mas eu nunca vi. Sim, de repente a pessoa, né, inala e causa aquela expressão e morre ali naquele jeito, mas também tava dizendo que estavam olhando pro sol, né, cara? Não sei. Estranho, bem estranho. Estranho, né? Sim, estranho sim. Mas a história estranha que a gente precisa pra nos sustentar, né? Pode ser um reagente químico de fato, né? Uhum. Agora, o que me deixa intrigado é essa expressão facial aí, né? Sim. Outra coisa estranha são as mensagens que o cara mandou, né, cara? Todos os oficiais e os capitães estão mortos. Provavelmente toda a tripulação tá morta. Ele podia ter falado alguma coisa, né? Cara, houve aqui um envenenamento. Foi, né? Houve envenenamento aqui, não sei o quê. Cara, será que é rádio isso? A gente tem que ver isso melhor, mas, enfim. Ele mandou código Morse pelo rádio também, né? Pode ser também telégrafo, né? Mas acho que telégrafo só com cabo, né, cara? É verdade. Então eu cheguei a pensar em telégrafo, mas acho que só com cabo, né? Então devia ser rádio mesmo. Devia ser rádio. 1940 e pouco já tinha um rádio, então. Ou um pombo, né? Sei lá. Mandou um pombo com um bilhete. Vários pombos, né? Tinha um estoque de pombo, né? Anotado ali que não deu pra salvar a galera, né? Eu acho que devia ser rádio mesmo. Mas sim, possivelmente sim. Mas o cara teve tempo pra, mandar uma mensagem longa, podia, houve um problema aqui, tá todo mundo envenenado, sei lá. Não falou nada pra dar mais mistério mesmo. Pois é, esquisito, cara. Sim, que é estranha a história, isso é. Bom, meu amigo Léo, seguindo aqui pro nosso último caso, nosso último navio fantasma aqui, o Kalush, que parece nome francês, né? Sim, pode ser. Kalush, parece francês. Segundo a lenda, né, o Kalush era um navio grande, né, navio fantasma que navegava pelos mares em torno de Chiloé à noite. A ilha de Chiloé, que vem do castelhano, né, Isla de Chiloé, ou Isla de Grande de Chiloé, é uma ilha do Oceano Pacífico. A quinta maior ilha em tamanho, né, em área da América do Sul e ao largo da costa do Chile. Fica na região dos lagos e é a maior arquipélago de Chiloé.
Ele aparece como um navio à vela, sempre cheio de luzes e com sons de uma festa a bordo, mas rapidamente desaparece, novamente escondendo submerso. Bom, a crença local é que esse navio fantasma ele é tripulado por pessoas afogadas. E essas pessoas, quando se afogam, seriam levadas para esse navio por 3 figuras mitológicas, lá de Chiloé, né? Que eles chamam de Chilotes. E o nome dessas figuras mitológicas aí são Pincoia e os seus irmãos, Sirena e Pincói. São 3 figuras da mitologia lá dessa área. No Kalesh, os afogados reviviam como tripulantes do navio fantasma para viver uma nova existência na eterna felicidade. Ou seja, o navio é uma metáfora para a morte, né? Sim, né? Um tipo de paraíso, né? Flutuante, que pega os afogados e leva eles pra viver a vida eterna ali, né? Pois é. De acordo com outra versão do mito, o Kalesh seria um ser criado e dotado de consciência. Olha aí, o navio é tipo uma entidade, né? Sim. E o seu comportamento maligno resultaria do desejo de vingança. Bom, de acordo com essa versão, o Kalesh, originalmente, ele não era só um navio fantasma, né? Mas ele era o poderoso Mila-Lobo, que é um ser semelhante a um tritão. Metade lobo marinho e metade humano. Isso aí eu nunca vi não, cara. Metade lobo marinho. Pô, já ficou maneira a história, já gostei. Original, né? Pô. E aí, esse ser, ele deu ao navio o dom da consciência. Bizarro, né? Sim. Os grandes poderes para que o Kalesh atue como lugar de permanência das almas dos que morrem no mar e que são resgatados pelos filhos do Mila-Lobo. Sim. Aquelas 3 criaturas mitológicas lá que a gente falou seriam filhos do Mila-Lobo, que é esse tritão aí. Tá, interessante. Bom, eles dizem também que pouco depois dessa transformação, né, do navio, o Kalesh teve como companheira uma loba marinha, com quem ele nadava. Ele se transformava em um lobo marinho e era feliz. Ou seja, era um shapeshifter, né? Ele se transformava de navio para lobo marinho. Sim. Mas a sua companheira foi morta cruelmente por pescadores da ilha de Tengulo, em frente ao Puerto Montt. E ao saber da morte da amada, né, da loba marinha, o Kalesh jurou se vingar de todo ser humano vivo. E aí, por esse motivo, teria mandado grandes males a Puerto Montt, com algumas erupções do vulcão Calbuco, incêndios e até rapto da mulher mais bonita do porto. Olha aí, que bizarro. Porque até então ele não era uma coisa maldosa, né? Ele pegava as almas e recolhia como se fosse um paraíso, uma vida eterna, né? Uma coisa assim. Não havia maldade. Também. Ele ficou chateado depois que mataram a companheira dele. E ele falou, agora eu vou me vingar. Pois é. Segundo uma outra versão, o Kalesh seria um navio mágico no qual os bruxos de Chiloé faziam suas festas, né? A famosa resenha. Tinha resenha de bruxo. E transportavam mercadorias, né? Sim. Eles dizem que, por ordem do Mila-Lobo, só os bruxos podem entrar no navio e unicamente usando o cavalo marinho, o chilote, como meio de transporte. Então é o famoso iate do Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, né, velho? Só pode os parça. É o bruxão, a resenha do bruxão. Aquele, naviozão maneiro e tal, final de semana, férias. Cara, essa história aí realmente é um negócio muito rocambolesco, né? Aí eles forçaram muito a barra aí, né, cara, pra criar um navio ser shifter que pode se transformar em lobo marinho. Aí eles forçaram a barra. Eu, particularmente, eu achei uma lenda muito confusa. Sim. Com muitos personagens, muita coisa ali. Muitas versões, né? Sim. Não, e tem muitas camadas, né? Primeiro é um navio que carrega 3 seres mitológicos que morreu uma pessoa, eles vão lá pegar a alma. Sim, né? Pra viver no navio. Aí depois já tem uma outra teoria, que na verdade o navio é um ser vivo consciente. Sim. Né? Enfim, muito doido. Mas é interessante, eu achei interessante. Como lenda, né? Um negócio interessante. E mais local aqui nosso, né? Mais pertinho aqui na América do Sul, no Chile, né? Então, é uma coisa interessante mesmo. Pois é. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Bom, Léo, agora eu quero saber de você, o que você achou dessas histórias aí, qual que é o seu veredicto final,
esse negócio. Cara, a história mais interessante e mais intrigante aí pra mim é do Maria Celeste, do Amazon, né? Ou inicialmente o Amazon, que virou Maria Celeste depois. Sim. Que realmente não tem muita explicação, né, cara? A galera sumiu do nada, não ficou um vestígio, não ficou nada. E isso realmente é estranho, é difícil de explicar, né? Pois é. É bem difícil de explicar. Agora, também acho o seguinte, as coisas que acontecem no mar, né? Ou pelo menos aconteciam antigamente, né? Realmente tomam uma proporção muito grande. Imagina você ficar, cara, porra, navegando semanas e aí do nada você fica uma semana parado porque não tem vento. Tua cabeça como é que deve ficar, né? Tua mente deve ir, meu irmão, parafuso, né? É, tem isso também, né? Tudo que é lindo, tudo que é possibilidade de você escapar um pouquinho da realidade, cara, acho que tinha que ser aproveitado, né? Então, muita história eu acho que vem dessa necessidade dos caras terem algo a que se apegar, né? Sim. Os caras não ficaram naquele marasmo total. Então, óbvio que muita coisa é mito, mas esse acontecimento do Maria Celeste realmente me perturba um pouco. É. Eu concordo. Pra mim, o caso mais intrigante é o do Maria Celeste mesmo. Uhum. Apesar de eu achar que pode ter acontecido alguma coisa ali, como eu falei, né? Do cara, por estar com a filha, o cara que sair do navio, né? Sim, sim. Por achar, vamos achar tem uma ilha ali, vamos lá, a gente chega lá na ilha e espera passar, sei lá. Sim. E o cara pode ter feito um mau julgamento, né? Na hora ali, pode acontecer. Tem um fator humano, né? Não, o cara pode errar, sem dúvida, sem dúvida. A gente vê isso aí na aviação, né, cara? Às vezes o cara tem um mau julgamento, acontece um acidente, né? Exato, cara, exato. A experiência não é tudo, né? Às vezes o cara faltou sorte, né? Eu acho que é plausível. Sim, sim. É, com certeza. Agora, que é uma parada esquisitíssima, né, sim, cara? Sem dúvida. Até porque, assim, será que isso aconteceu durante a tempestade? Será que isso foi depois da tempestade? Porque quando acharam o navio já tava lá há dias, né? Sim. E o tempo que eles contam pra imaginar o tempo que o navio tá sozinho é o último registro que teve lá no diário. Exatamente, Que não necessariamente pode ser o dia que eles desapareceram, né? Bom, acho que antes disso, né, como tem um registro ali, não tinha nada de anormal anotado, então a partir dali é o tempo que eles notam. Não, eu não acho que durante uma tempestade dessa com o navio sacudindo, vão colocar comida na mesa pra jantar, sacou? Entendi, sim. Sim, esses indícios são contrapontos da própria história, né? Pois é. Sim. Então, enfim, fica a pulga atrás da orelha aí. Eu acho que foi a nave-mãe mesmo que chegou e levou e tentaram fugir. Alguns ali tentaram entrar no bote. Sim. Cara, fez lembrar um filme que até... Cocum? Sacanagem. Cocum não, né? Dessa vez não. Cara, um filme que... O pessoal tá num barco, um barco pequeno, assim, uma lancha particular, mas uma lancha dessa que tem aposentos, tem quarto e tudo mais, né? Eles estão lá numa vibe, são dois casais e um cara solteiro e tal. Só que o cara é meio babacão, gosta de fazer umas brincadeiras sem graça, né, cara? Sempre tem um babaca, né? Sempre tem um babaca. E o cara, meu irmão, eles estão em alto mar assim, estão navegando e tal. E do nada o cara joga, um casal pula pra nadar e tal, pra se divertir. Ele pega e joga a menina. E aí o outro vai, não sei o que. Sei que eles estão todos na água. E, cara, ninguém teve a sagacidade, a ideia de puxar a ponte, né? A escada do navio. Então eles passam o filme inteiro, cara, tentando subir no barco, porque eles não conseguem. Eles estão ali ao redor do barco, mas o barco é todo liso por fora. E eles não dão altura pra subir, cara. E é um desespero, cara, o filme, porque o cara tentando subir não consegue. Aí começa a galera a ficar cansada, aí começa aqueles debates, né? Aquele trauma, né? Pô, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer e tal. É bem interessante o filme, cara. Bem interessante. E o final é bem... Eu vou descobrir o nome, depois eu menciono aqui, boto o link aqui pra galera poder pegar, porque é bem divertido de ver. Mas o que isso quer dizer, cara? Que o mar realmente ele é muito aterrorizante, cara. Você não sabe o que tem ali, você se cansa muito rápido, você não tá adaptado pra aquela vida ali, pra aquela situação. E tem outra, com o tempo, na água ali, numa boia que seja, você ficar muito tempo ali, teu corpo começa a se desfazer na água, cara. É verdade, né, cara? Verdade, começa aquela osmose, né? Tu perde o teu sais, perde tudo, fica... cara, tu começa a se desfazer. Sim, é doideira, cara. Peixe, quando morre, rola isso, né? Porque o peixe tem a escama dele tem tipo uma camada ali que impermeia ele. Né? Maneiro, não sabia. E quando ele morre, ele perde isso na pele e ele começa a se desfazer na água. Aí vem outro peixe e come. Dissolve, então fica todo dissolvido, né? Exatamente. A baleia tem isso aí, se chama espermacete, é um nome meio escroto.
O espermacete da baleia é justamente essa camada aí. É tipo um óleo. Sim, que protege eles, né? É, exato. Saquei. E aí quando esses animais morrem, a pele perde essa proteção. Uhum. E aí começa a derreter na água salgada, né? Caramba, doideira, né, cara? Então tem isso. Agora tu imagina, um humano ali que a nossa pele não tem isso, né? Não. Rapidinho a gente começa a perder líquido, né, cara? Dentro do líquido você perde líquido, é muito doido, né? É. Você começa a Fora ficar... bicho, né? É, sim. E você não consegue fisicamente ficar muito tempo nadando, né, cara? Por melhor nadador que você seja, você não consegue ficar muito tempo ali boiando. Pô, deve ser um desespero, cara. É morrer aos poucos, né? Exatamente. Morrer devagarzinho, né? Deve ser desesperador, né? Deve ser desesperador. E sol também, né, cara? Sim, pô, sim. Tem isso também, né? Sol na cara, imagina de dia. Sim. E é aquilo que a gente falou também, cara. Você tá num ponto sem nenhuma referência, né, cara? Você não tem perspectiva nenhuma. Eu vou nadar pra onde? Pra lá, pra cá? Você tá totalmente perdido ali, né? Pois é. Não, e até recente, né? Falo recente porque comparado a esses casos que a gente falou, é recente. Uhum. Mas teve aquele avião da Malaysia que sumiu em 2013, eu acho. Sim. 2011, agora não me lembro. Acho que foi 2013. Até hoje não acharam nada, né, cara? E... Tipo, a teoria que se tem sobre isso aí é que, tipo, o avião se perdeu por algum motivo lá, se desorientou, foi pro alto mar e até acabar o combustível e cair. Caramba. Só que foi num ponto do mar que é remoto demais, né, cara? Não tem como achar. Sim. É, cara, pelo tamanho dos continentes, né, que são enormes, cara. Pô, a parte de mar é muito, muito maior, né, cara? Então você vê que tem muitas áreas que realmente, se uma coisa cair ali, tu nunca vai achar, não tem referência nenhuma, né? Nenhuma. É, muito doido. Por isso que é tão aterrorizante, né, cara? É, eu tenho medo do mar. É, eu também. Tenho o maior respeito pelo mar. Pois é. Se tu morre na beirinha, na praia, afogado, cara, imagina em alto mar, tá maluco? Pois é, cara. Eu não gosto nem de pensar. Aí, tá vendo? Vou ter que rever meu conceito. Eu queria fazer um cruzeiro, já não sei se eu vou querer mais. Deus me livre, eu passo longe. Não quero não. Ah, parece um shopping flutuando. Eu vou num shopping, pô. Nem o cruzeiro do Rei Roberto, cara? Não, esse aí mesmo é que eu não vou. Pô, respeito o rei, rapaz, tá maluco. Ai, cara. Se não morrer afogado, morre de tédio. Pô, cara, Mas eu vejo muito uma matéria falando assim: Cruzeiro do Roberto Carlos afunda no Pacífico. É uma parada. Fala isso porque, não, cara, não é uma morte corriqueira, né? Pelo amor de Deus, cara. Fala isso não. Não vai acontecer, Roberto. A gente tá aqui, ó, profetizando que não vai acontecer isso nunca. Eu não quero que aconteça, mas eu tô querendo dizer que tem chance, né, cara? Porque cara, como é que tu imagina a morte do rei? Não é uma parada comum. Ele não vai engasgar com a espinha de peixe. Não. Sacou? Vai ser uma parada foda, sacou? Tem que ser uma parada homérica mesmo, né? É, pois é. Aí tu vai entrar num cruzeiro com ele? Melhor ele não com 80 anos de idade? Não vou. Melhor não, né? Agora, vou deixar uma história aqui de barco bizarra. Sim. Que aconteceu com meu pai. Galera que vai estar ouvindo a gente aí, pessoal mais velho, pode ser que lembre. Mas teve um caso de naufrágio no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? Na Baía de Guanabara, de um navio chamado Batomush, que é um nome em francês aí, né? Que era uma embarcação de turismo. Foi no dia do Réveillon, cara. Sim, me lembro, pô. Dia do Réveillon. Eu ia falar que não tem nada a ver com o paranormal, mas pode ser que tenha. Meu pai, ele era músico, né? Ele era crooner, já falei aqui anteriormente. E ele tinha muito amigo que era músico, né? Gente que tocava trompete, tocava saxofone, guitarrista, ele conhecia todo mundo do meio da música de Petrópolis. E tinha um camaradaço dele que tocava saxofone. E esse cara foi contratado pra tocar no Réveillon do Batomush, do barco. Sacou? E aí, cara, qual é o bizarro da história? O bizarro é que esse caso aí aconteceu em 89, né? Acho que foi Réveillon de 88 para 89. Acho que foi isso mesmo, exatamente. Isso foi bizarro, cara. Morreram 55 pessoas. Tinha gente famosa, inclusive, né? Nesse acidente aí. Tinha uma atriz chamada... Como é que é o nome dela? Yara Amaral, que era atriz da Globo, atriz de novela, cara, conhecida. Pode crer. Morreu nesse acidente aí. Achei mais gente famosa, não vou me lembrar aqui agora. Mas enfim, esse camarada do meu pai foi contratado pra tocar no Réveillon, no barco, na banda lá do Réveillon. Caramba, cara. E aí, velho, ele perdeu um ônibus da Única, descendo de Petrópolis pro Rio. Perdeu a gig. E nessa época não tinha celular, né? Pra avisar, perdi o ônibus aqui, sacou? Não. E era um evento chique, né, cara? Não era... Sim, pô. Era um Réveillon num barco, sacou? Não é. E acontece até hoje, inclusive, ali, né? Sim. Na Baía de Guanabara. E aí ele pegou um ônibus que ia descer, sei lá, meia hora depois pro Rio.
Ele perdeu o que ele ia pegar pra chegar no horário e ele pegou um outro, que foi meia hora depois. Chegou lá atrasado. Quando ele chegou lá, cara, o cara que tava organizando lá o evento, o cerimonialista, sei lá, não sei como é que chama, o cara deu um esporro nele e falou, ó, já arrumei outro músico aqui, tu não vai tocar não. Não, cara, mas eu perdi o... Não quero saber, cara. Tem que ser profissional e tu não vai tocar. E ele voltou pra Petrópolis triste. Caraca, bicho. E aí no dia seguinte rolou esse acidente aí. Vê a notícia, né? Sim, O acidente foi na noite do Réveillon. Pô, o cara nasceu de novo, né? Será que foi uma intervenção aí do além? O anjo da guarda dele bateu, fez ele perder o ônibus. É, cara. Às vezes a gente reclama, acontece uma parada ruim com a gente. Porra, me ferrei, vou me atrasar. Às vezes é bom, né, cara? Às vezes é o famoso livramento, né, velho? Isso é o livramento. É isso aí. Caramba, que história, hein, velho? Bizarro, né? Eu lembro, esse caso do Batomuxo foi sinistro, cara. Foi 10 minutos antes do Réveillon. Sim, cara. Estavam indo pra assistir os fogos, né? É, porque os fogos de Copacabana são famosos ali, né? Sim, muito, muito. Disputadaços, né? Exato. A galera entra nos barcos pra assistir lá do mar, né? Deve ser bonito pra caramba, né? Sim, com certeza. Pois é. Com certeza. O problema é que é no mar, né? O único problema é que é no mar, né? Pois é, tem essa questão aí, né? Exatamente. É mais fácil tu pegar um ônibus e ir pra Niterói se ver de lá. Pô, cara, fica na praia ali de boa, meu irmão. Dá teus pulos. Bom, enfim, é óbvio, né? Que estatisticamente são muito poucos acidentes que acontecem, mas é aquilo, quando acontece é difícil salvar a galera, né? Pois é. Pô, teve um camarada que sobreviveu a esse acidente aí, cara, que ele era ex-ministro do planejamento. Ele foi um dos sobreviventes, cara. Bizarro, né? Era do governo. O nome dele era Aníbal de Teixeira. Ah, pode crer. Ou seja, é uma parada disputada mesmo, é uma festa disputada, né? É, cara. Galera da alta. Atriz da Globo, sacou? Sim. Era um negócio chique. Sim. Enfim, cara, vou deixar vocês aí com essa história que meu pai me contava, né? É isso aí, o cara foi salvo, né, pelo atraso dele. Pois é. E realmente escapou de uma grande catástrofe, cara. Ainda bem. Pois é. Bizarro. E é isso aí, cara. É com esse clima gostoso que a gente vai deixar vocês aí. Essa vibe positiva que a gente gosta de deixar nossos amigos ouvintes. Pô, esse clima maravilhoso. É agradável, né, agradável. É, cara, nem sempre as histórias têm final feliz, gente. A gente tem que se acostumar, né? Pois é. Não, a história dele foi feliz, né? Que ele sobreviveu. A dele foi, né? O clima que foi bizarro, né? Mas a história dele foi positiva no final das contas. Pois é. É, galera, não é fácil não. Mas é isso. Tenha medo do mar, que o mar é uma parada bizarra. Sim, respeite o mar sempre. A minha avó dizia que o mar tinha um trato com Deus de todo dia consumir um fôlego vivo. Olha aí. Pô, poético. Minha avó falou isso pra mim quando eu era criança. E eu ia na praia, eu não queria entrar na água, né? E se for meu dia hoje? Porra, meu irmão, a tua infância tem que ser toda revista, cara. Tua família vai ter que ser toda reunida. E a gente vai ter que cara... ver cara. Um por um, entrevistar. Gente, o que vocês fizeram com esse menino? Vou ter que criar um apoia-se aí pra pagar minha terapia. Vamos lançar isso aí, porque não vai ter jeito, cara. Esse aí, se não fizer muita terapia, não tem resgate, não. Cara, fôlego vivo. Eu falava, vó, o que é um fôlego vivo? Ela, fôlego vivo somos nós. Somos seres humanos. Caraca, o que a avós não faziam pra proteger os netos do mar, né? Vamos na praia, meu netinho? Não, vó, quero não. Quero não. Quero ver o Bozo. O fôlego vivo tá aqui, tá maluco? Vai me chamar, não quero. Pois é. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. A gente quer saber o que você achou desse episódio, você que tá ouvindo a gente aí. Manda mensagem aí pra nós pelas redes sociais, @paranormalfm, lá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Não é isso, Léo? É isso aí. Ouça a gente nos tocadores de podcast, nos tocadores de áudio que vocês gostam. Mande e-mail pra gente, manda mensagem no Instagram, fala se vocês gostaram ou não. Mandem sugestões de pauta pra gente também, pra gente poder desenvolver aqui. Foi um grande prazer novamente, cara. Espero que a gente se fale novamente em breve. Com certeza. E isso se a gente não entrar no mar, foi o nosso dia de fôlego vivo, né? Não prevejo entrar no mar tão cedo depois desse podcast, cara. Inclusive, Léo, deixar um pedido aqui pra galera que tá ouvindo a gente. Primeiro, um agradecimento gigante por vocês estarem aqui ouvindo a gente. E, se puder, avalie a gente aí nas plataformas que vocês ouvem o Paranormal FM. Sim. No Spotify, no Google Podcast, na Apple. Né? Avalie a gente porque isso vai ajudar o podcast a crescer. E é uma forma de apoiar o nosso projeto aqui. Sem dúvida, isso aí. A gente agradece muito vocês ficarem ouvindo nosso papo bobo aqui. Nossa diversão, né, cara? A gente se encontra semanalmente pra trocar uma ideia. E muito legal vocês estarem participando com a gente. É um prazerzão. Quando precisar, quando quiser, chama a gente aí. É isso aí. Até o próximo episódio, pessoal. Abraço, valeu!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.